Bom dia a todos, então. Que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. A gente vai dar início aqui ao nosso primeiro horário de atendimento. Fazendo a oração de São Francisco, vai estar aqui na tela a oração. Quem quiser cantar junto, fique à vontade. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Hoje quem vai fazer a palestra para a gente é a Bianca. Ela é tarefeira aqui da casa e também médica veterinária. Então, Bianca, por favor. Bom dia, meu nome é Bianca. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cuidados paliativos na medicina veterinária, né? O que é, afinal, o cuidado paliativo? Na semana passada, a Flávia ela entrou, né, com esse assunto, falando que paliar é cuidar. Independente da fase do animal, independente do que o animal tem, o cuidado paliativo vem dando uma assistência, né, que através de uma equipe multidisciplinar obtém melhora de vida para aquele animal, né, e para os seus pacientes, diante de uma doença ou de um agravo que ameace a continuidade de vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Então, a gente trata integrativamente esse animal, né? Alguns dos princípios dos cuidados paliativos são o alívio de dor e outros sintomas físicos do animal, afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural da vida, não acelerar e não adiar a morte, integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado do paciente e da família, oferecer um sistema de suporte que possibilite o animal viver tão ativamente quanto possível, até o momento da sua morte. Oferecer sistema de suporte para auxiliar aos tutores durante a doença do animal e ajudá-lo a enfrentar o luto. Eu vi uma palestra essa semana falando sobre, né, o Setembro Amarelo e tudo mais. E a palestrante falou que a caridade também é um tipo de... a caridade começa na nossa casa. Se a gente tem um avô, um pai, que ele está em fase, né, de repetição, que ele está doente, que precisa de cuidado, a gente precisa começar a cuidar em casa. Né? Tá muito repetitivo. Nossa, que saco, meu pai tá repetitivo. Ai, tá precisando de cuidados, né? Então, a caridade começa em casa. A gente precisa cuidar, né, dos nossos pais, dos nossos animais, que eles também têm essa fase, né, de ficar velhinho, fazer coisas repetitivas, precisar de um suporte mais intensivo, né? Então a gente começa a cuidar desse sofrimento desse animal. Não é um fardo, mas os dois começam a sua evolução, né, do animal e do tutor através da doença, curando aquela doença, tá? Então a caridade também é cuidar de um animal em sofrimento. Então, para qual fase que os cuidados paliativos podem ser utilizados na veterinária? Para animais idosos, para doenças crônicas,
para doenças em estágios avançados. E o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. Então, tem aquele animal que está sofrendo na casa, a primeira coisa que se pensa é eutanásia, né? Não, a gente tem como cuidar. Para tudo tem uma solução. Mesmo que não tenha uma solução para curar aquela doença, tem como tratar o sofrimento dele, tirar a dor daquele paciente. E como nós, médicos veterinários, né, e todos os veterinários, independente da sua especialização, pode ajudar de forma multidisciplinar, tá? Então, entrar com uma acupuntura para dor, fisioterapia para ajudar fortalecer, a ozonioterapia, fitoterapia, a reabilitação, florais de Bach, cromoterapia, geriatria, nutrição. Então, várias áreas para auxiliar do que aquele animal precisa, né? E também a Flávia trouxe, falando sobre, a gente tem que mudar um pouco a visão de como a gente trata. A gente leva um animal, uma pessoa em uma UTI, leva para internar. Como que a gente pode melhorar esta fase desse animal que está sofrendo? Em algumas clínicas veterinárias, e na onde eu trabalho, a gente faz a cromoterapia na internação. Ajuda muito mais esse suporte, né, para ficar mais tranquilo, não ter muito estresse, né, que geralmente é uma fase que o animal fica estressado de ficar dentro de uma baia, né, entrando com um suporte mais tranquilo para ele, entrando com aromaterapia também, música, né, as frequências ajudam bastante nessa fase. Tem tutores, né, o animal está em sofrimento, é um fardo para aquele tutor. E aí ele já pensa em eutanásia. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre os vários tipos de eutanásia, tá? É uma parte chata, mas para vocês entenderem. A eutanásia é o ato de cessar a vida do paciente de forma assistida para aliviar seu sofrimento. No Brasil, essa prática é exclusivamente do médico veterinário, né? E aí tem a ortotanásia. É o não prolongamento da morte por meios artificiais, permitindo que esta ocorra de forma natural e sem sofrimento para o paciente. A distanásia é o ato de prolongar a vida do paciente por meios artificiais e medidos que causam mais sofrimentos ao paciente do que alívio. E a mistanásia é a morte miserável, precoce e com sofrimento devido à falta de assistência. Um exemplo que é o dos animais de rua ou aquele animal que o tutor não leva, né, para tratar aquele sofrimento dele. Eu queria falar um pouquinho sobre a ortotanásia, que seria uma forma mais leve de cuidar, né? A gente não é ninguém para entrar com uma eutanásia para qualquer paciente, né? Então, a ortotanásia surge de uma forma digna de manter a vida do animal, até que a morte natural ocorra, sem precisar antecipá-la. Ela deve entrar com suas práticas para garantir qualidade de vida do paciente, seu bem-estar e não permitir que ocorra sofrimento. Ela entra para casos de pacientes em casos de doenças sem possibilidade de cura, insuficiências, metástases, doenças mais graves, né? Então, os cuidados paliativos entram de uma forma para ajudar, né, nessa ferramenta com desse processo de cura e devem aliviar a dor e outros sintomas angustiantes, fornecer uma rede de apoio para ajudar a família a lidar com a doença e encarar a morte como processo natural, integrar o aspecto psicológico do animal, permitir que o paciente viva o mais ativamente possível, aliando os cuidados como práticas acupuntura, né, como as práticas de acupuntura, nutrição adequada, cromoterapia, reiki, passeios, entre outros. Então, a ortotanásia, ela entra com os cuidados paliativos para manter o animal sem dor, né? Então, não precisa entrar com uma eutanásia naquele paciente. As práticas de cuidados paliativos têm muito uma relação com o médico veterinário e com os tutores, né? Então, passar tudo para o médico veterinário, meu animal ficou assim, ele teve isso, para
os dois trabalharem de uma forma que alivie a dor do paciente, né? Eu trouxe aqui uma paciente minha. Aqui ela estava sem se mexer, tá? E a gente entrou com acupuntura, parte de medicina integrativa. E aqui no outro, ela, depois de um mês, mais ou menos, de 2 sessões, ela voltou a andar. Eu coloquei essa paciente porque a tutora, ela fez de tudo, eu passei todas as informações. Ó, você vai fazer dessa forma na casa. E aí, foi muito legal, porque ela fez conforme as minhas orientações e foi um tratamento tão pouco que ela voltou a andar, voltou a sua vidinha normal. Então, o que o tutor pode fazer com seu animal com os cuidados paliativos, né? Compartilhar individualidades do seu animal com o médico veterinário, organizar a medicação em horários determinados por meio de planilhas dentro da posologia determinada pela equipe de médicos veterinários, responsabilizando-se pela correta administração de tais medicamentos e afins, realizar mudanças de decúbito para evitar lesões por pressão e acúmulo de secreções em pacientes acamados, então aqueles animais que não andam tem que trocar de lado, tá? Realizar exercícios que possam melhorar a respiração, promover higiene física e oral, fazer exercícios físicos no animal, sobre a orientação do médico veterinário, né? Realizar passeios curtos e determinados pelo médico veterinário. Se o paciente for cadeirante, realizar exercícios na cadeirinha ou andadores para que o animal possa se sentir melhor. Passar tempo com o animal como forma de carinho, atenção, zelo e compaixão por ele. Auxiliar na hidratação, alimentação, locomoção e outras atividades necessárias. Filmar e anotar informações úteis para o médico veterinário acompanhar o desenvolvimento do quadro clínico, como a dor física, falta ou ausência de apetite, dificuldade respiratória, perda de mobilidade, incontinência, náusea e vômitos. Todas essas informações são importantes para que junto a gente consiga cuidar melhor daquele paciente. E aí eu vi essa frase na internet e eu achei muito interessante. Você acha que matar é difícil? Tente curar alguma coisa. Isso é duro. Isso requer paciência. Você pode estragar alguma coisa em 2 segundos, mas pode levar a vida toda para consertar uma vida inteira, gerações. O cuidar é difícil. Tem dias que chega a ser exaustante. Mas, né, a gente tem essa missão de cuidar deles, para eles ficarem bem, para ficarem sem dor, sem sofrimento, né? Então, o tutor, né, e o animal, eles estão aqui. Nós estamos aqui por uma evolução. E juntos a gente consegue viver de uma forma mais tranquila e sem sofrimento. E é isso. Obrigada, gente!